Vamos lá, questãozinha de geometria analítica agora, questão número 6, uma questão bem grande, né? Vamos aqui ver os detalhes dela. Ele diz, considere no plano cartesiano os pontos 2, 0, A, 2, 0 e B, 6, menos 4, que são simétricos em relação a uma reta R. Então, A é simétrico de B em relação à reta R. Se essa reta R determina nessa circunferência uma corda de comprimento N, então a que intervalo esse N pertence? O N, que é o comprimento da corda que a reta R faz com a circunferência. O N é um número de 4 a 5, de 3 a 4, de 2 a 3 ou de 1 a 2? Vamos lá, uma questão bem completa, né? Vamos ter que mexer aqui com reta, vamos ter que mexer com circunferência, distância de ponto a reta, e tudo mais. Então, primeiramente, vamos mexer na circunferência para achar o centro e o raio dela. A circunferência, vou completar quadrados nela, né? Eu tenho x ao quadrado menos 2x, y ao quadrado menos 4y, e passei o 32 para o outro lado, ficou menos 32 aqui. Aqui, para eu ter o quadrado perfeito completado, né, que é o quadrado primeiro, 2 vezes primeiro vezes segundo, mais o quadrado segundo, está faltando aqui somar o 6 ao quadrado, porque esse 12 aqui é um 2 vezes 6. E aqui está faltando somar um 2 ao quadrado, porque aqui eu tenho um 2 vezes 2. Então, com isso, eu estou somando 36 mais 4, estou somando 40 aqui do outro lado. Então, eu fico aqui com x menos 6 ao quadrado, aqui eu fico com y menos 2 ao quadrado, e aqui vai dar 8, que eu vou ver como raiz de 8 ao quadrado. Isso significa que essa circunferência do enunciado tem centro 6, 2 e raio raiz de 8. Então, aqui o centro é 6, 2 e o raio vai ser raiz de 8. Agora, vamos entender como é que é a corda, né? Aparecendo na circunferência. A corda que a reta faz com a circunferência vai ser algo assim, ó. Aqui está a reta, eu tenho a corda, que essa reta forma a corda que a reta faz na circunferência. É isso, esse tamanho aqui que ele chamou de N. E aí, primeiro eu vou correr atrás disso que ele pediu, né? Eu vou precisar de outras coisas, mas primeiro eu estou focando no pedido do enunciado. Dado aqui o comprimento da corda, eu tenho aqui o raio da circunferência, eu tenho aqui a distância D, que é a distância do centro da circunferência até a reta, e aí para eles eu posso dizer que vale um Pitágoras, né? Um Pitágoras que envolve metade da corda. Isso aqui é metade da corda, é um cateto do triângulo. A distância do centro da circunferência reta, que eu estou chamando de D, é outro cateto do triângulo, e aqui a hipotenusa desse triângulo é o raio. Então, o raio ao quadrado vai ser igual ao D ao quadrado mais metade da corda ao quadrado. Então, passando o D para lá, tirando raiz, depois passando o 2 para o outro lado, eu descubro isso. Essa é a fórmula para eu achar o tamanho da corda. É o dobro da raiz de 8 menos D ao quadrado. Mas eu preciso achar o D, né? O que é o D? O D é a distância do centro da circunferência até a reta. Ou seja, é uma distância de ponto a reta. Mas para eu achar a distância de ponto a reta, eu primeiro preciso achar a reta. Qual é a informação que eu tenho agora sobre a reta? A reta é tal que faz o ponto A e o ponto B serem simétricos em relação a ela. Então, agora focando só na reta e nos pontos A e B, você tem o ponto A, você tem o ponto B, você tem a reta, e o A é simétrico do B em relação à reta. Isso significa o seguinte: essa distância é igual a essa distância. O A está de um lado em relação à reta R, o B está do outro lado. Logo, o que eu posso dizer sobre a reta R? Se essa distância é igual a essa distância, a primeira coisa que eu posso dizer é que o M, que é o ponto médio do AB, é um ponto que pertence à reta. Então, a primeira informação é essa. E ponto médio é muito simples, né? Eu tenho os pontos, ponto médio é você somar as coordenadas e dividir por 2. Então, aqui, por que deu 4? Porque eu fiz 2 mais 6 sobre 2, que dá 4. Então, esse é o x do ponto M. E aqui, por que deu menos 2? Porque eu fiz 0 menos 4, né? Somei com menos 4, dá menos 4 sobre 2, menos 2. Então, o ponto M, que vai ser o ponto 4 menos 2, pertence à reta R. É uma informação que eu tenho sobre a reta R. Já é uma coisa que eu preciso para achar a equação dessa reta. E a outra informação que eu tenho é a seguinte.
aqui eu tenho 90 graus. Se eu tenho 90 graus, então o coeficiente angular da reta AB, que eu estou chamando de M de AB, vezes o coeficiente angular da reta R, que eu estou chamando de MR, esse produto de coeficientes angulares tem que dar menos 1. Por quê? Porque essa é a condição de perpendicularismo de retas. Você vê que essa questão bem completa, né? Eu usei circunferência, vou ter que usar a distância de ponto a reta, usei ponto médio, agora estou lembrando de propriedade de perpendicularidade de retas. Então, quando duas retas são perpendiculares, o produto dos coeficientes angulares é menos 1. E tem como achar o coeficiente angular da reta B. Qual é o coeficiente angular da reta B? A gente acha o coeficiente angular fazendo ΔY sobre ΔX. Então, ΔY, 0 menos 4, e ΔX, 2 menos 6. Então, o M da reta B é menos 1. Como o produto dele com o M da reta R dá menos 1, então o M da reta R é 1. Logo, eu tenho a reta R pronta agora. Ela passa pelo ponto 4 menos 2 e tem coeficiente angular 1. Logo, a equação dela vai ser y menos o y do ponto, M, que é menos 2, igual ao M vezes x menos o x do ponto M, que é 4. Ajeitando, está aí a equação da reta R. X menos y menos 6 igual a 0. E agora usa a distância de ponto a reta, né? Lembra que está faltando achar o D. O D é a distância do C até a reta. Então, o D é a distância do C até a reta. Como é que a gente faz distância de ponto a reta? Primeiro eu pego o ponto, que é o ponto C. Lembra aqui o C, ó, da circunferência, é o ponto 6, 2. Primeiro eu pego esse ponto e jogo na reta. A reta era x menos y menos 6. Então vai ficar 6 menos 2, porque o ponto era 6, 2, menos 6. E aqui eu divido, né, pelo coeficiente do x ao quadrado e o coeficiente do y ao quadrado. Por isso que está 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Fórmula de distância de ponto a reta. Vai cortar aqui o 6, isso vai dar 2 sobre raiz de 2, que é raiz de 2. Então o D, que é a distância do centro da circunferência até a reta R, deu raiz de 2. Logo aqui eu tenho o seguinte. Logo aqui eu tenho que o N é 2 vezes raiz de 8 menos D ao quadrado, né? Já que o D deu raiz de 2, D ao quadrado é 2. Então vai ficar 8 menos 2. Então eu descubro que isso aqui dá o N igual a 2 raiz de 6. Deixa eu diminuir um pouco aqui que ficou espremido. Então o N dá 2 vezes raiz de 8 menos 2. Isso significa que o N é 2 raiz de 6. Bom, raiz de 6 é um número que dá 2 e alguma coisa, né? Porque raiz de 6 é maior que raiz de 4, que é 2, e é menor que raiz de 9, que é 3. Então, raiz de 6 está entre 2 e 3. 2 e pouco. Multiplicando por 2 vai dar ali uns 4 e pouco. Isso quer dizer que o N, que é o comprimento da corda, pertence ao intervalo de 4 a 5. Letra A. Beleza? Valeu!